Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, boa madrugada, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, o blog de João Maria da Anitta, com seu blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos, muitas perguntas chegando até nós, obrigado pela confiança, chegaram perguntas agora, né, e também ao decorrer da semana que foi respondendo, e algumas perguntas que são recorrentes, nós respondemos a todos, e também fazemos vídeos e podcasts, porque com o vídeo ou com a podcast ela fica exposta ali no YouTube ou em outra plataforma, e você, ao acessar, você pode ter aquela dúvida sanada e você não precisa perguntar mais sobre aquilo, então facilita o meu trabalho também. Sobre uma questão aqui, deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho amado Papai Te Amo de Montão. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, no meu relógio são exatamente 10 horas e 1 minuto em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, quero dar os parabéns hoje à cidade de Osasco, que está completando hoje 62 anos. Hoje é feriado em Osasco, tá? É isso aí. Meu amigo, minha amiga, eu queria comentar aqui um questionamento aí feito pelo internauta @BianoDias2000. Eu quero comentar aqui, né, viu, Biano Dias, né? Eu vou ler o questionamento dele. Foi um vídeo que fizemos sobre a fala do Guilherme Freire no programa Flow Podcast, onde ele comentou sobre o professor Olavo de Carvalho. E eu fiz um vídeo em cima disso aqui, tá certo? E o @Biano Dias fez o seguinte comentário: saboneteou forte, não me passou honestidade essa figura. Concordo contigo, João Maria. O que você pensa, João? A qualquer um poderia ser endereçado a pergunta de como é fulano como filósofo. E na minha cabeça, uma única observação da realidade já deveria ser apregoada pelo outro filósofo. Deixa eu continuar aqui lendo aqui, clicar no botão mais aqui. Concorda ou não, João? Imagina quem viu uma aula de Sócrates, então, não poderia falar que ele era um amante do saber e da verdade sem ter visto todas as obras. Reafirmo que ele galateou. Ele meteu a Glória Pires ali. Não só posso opinar de Platão e de Aristóteles, que eu conheço tudo. E das partes, não só posso opinar de Platão e de Aristóteles, que eu conheço tudo, porque ele leu tudo, ele falou, né, ele referindo ao Freire, que leu tudo ali sobre Aristóteles, estudou latim, caramba, 4. Mas então, com todo esse conhecimento, meu filho, analisa o que você leu de Olavo de Carvalho, Guilherme Freire. Ajuda a gente aí a te ajudar. E dos pares dele, dos maiores do país dele, nada. Então, o que seria de Guilherme Freire ser o professor Olavo? Essa turma aí, sabe? O brasileiro, tem muitas pessoas aqui no Brasil, né? Desta forma que a gente é normal. O Guilherme Freire aí, eu quero acreditar que ele deu uma escorregada só, mas como ele tem alguns pontos que a gente vem observando aí, a gente fica com o pé atrás. Por quê? Olha só o que acontece. Vamos pegar o pano de fundo aqui. Você tem os filósofos e você tem os sofistas. Esta questão do sofista, meu camarada, desde quando Sócrates perdeu a vida por causa desses caras aí, que ganhou espaço. Na verdade, esse pessoal que se diz filósofo, eles são sofistas. Não estou falando que Guilherme Freire é sofista, tá? Só estou falando que você tem um filósofo que se perdeu de vista com o tempo. O que eu posso fazer? Eu sou mais uma no meio da multidão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Mas por causa da internet eu tenho voz agora. Antes eu podia falar na rua com uma ou duas pessoas sobre o que eu estou falando agora. Agora o que eu estou falando aqui chega a mais pessoas. É muita gente não, mas pelo menos chega a algumas pessoas. Então essa questão do filósofo aqui e do sofista marca esse território. O sofista, que ele era? Era um profissional que ganhava dinheiro ensinando alguém. Vou falar sobre esse assunto, vou ganhar dinheiro em cima disso. Ele busca vários pontos de vista. Aquela salada, né?
sobre uma questão. E o filósofo, propriamente dito, aí, se a gente parte de Sócrates, aí é a busca pela verdade, pô. Só que Sócrates era o quê? Era filho de uma parteira, pô. Quem que ele era na sociedade grega daquela época? Era um filho de uma parteira. Como esse cara aí, filho de uma parteira, tá falando e tem gente nobre escutando esse cara? Um deles foi Platão. Aí mexeu com esses caras aí, pô, a gente vai perder o emprego pra esse cara não tá cobrando nada, e a gente aqui, não sei não, vamos fazer uma... Aí começou. Então esse pessoal da academia faz isso às vezes, parece-nos. Não, se não tiver um diploma, o tal diploma, João. Se não tiver o diploma... Meu irmão, ô dona de casa, você que me acompanha, muitas que acompanham, aqui em Indaiatuba, aí em Campinas, em Osasco, aí que faz aniversário hoje. Parabéns, Osasco, mais uma vez. Puxa o saco de Osasco mesmo, gosto de Osasco. O pessoal torce o nariz pra Campinas também, adoro Campinas, amo Campinas. E o que eu vou fazer? Eu gosto, né, meu? Que a gente é ralé mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, é isso. Esse pessoal preocupado com isso, conspirou contra Sócrates, que era filho de uma parteira. Para eles era inadmissível como uma pessoa que não teve na academia, esse pessoal nobre está ouvindo ele, Platão. E ele foi o quê? Acusado de traição. Você já viu isso se repetir na atualidade? Você, meu amigo, para de ser enganado pelo Estado. Para de ser atolemado aí de trouxa. A verdade é a verdade em qualquer local. Mas o Estado é teu inimigo. O Estado, lá no passado, crucificou Cristo, pô. E você fica acreditando no Estado. Primeiro ponto, o filósofo é isso aí, ele vai querer ver a realidade. O que está acontecendo de fato? O sofista não, vai ver vários pontos de vista, vai te enrolar ali, vai fazer qualquer coisa. Esse é o sofista, que são os ditos filósofos de hoje. Então o Guilherme Freire aqui, o meu caro amigo aí, arroba Biano Dias 2000. Inscreva-se no canal dele ali, arroba Biano Dias 2000. Então eu concordo contigo aí, né? Essa questão de concordar ou discordar, o professor Olavo de Carvalho tem um ponto que ele fala sobre isso, né? Mas essa questão, entendo que você colocou de um jeito interessante aqui, e é isso. É tipo assim, eu que sou estudado, que li uma obra toda, então ele quer se vangloriar que, pô, eu fiz tudo isso aqui. Eu não sei se o outro dito cujo fez. Deu uma carteirada, vamos falar real, né? Deu uma escorregada para não falar da obra do autor. Mas se você tem esse conhecimento que tudo isso ter, o que você tem de obra? Aí você pega aí o livro do professor Olavo de Carvalho ali, Aristóteles em Nova Perspectiva. Então, a teoria dos 4 discursos, que quando ele fez esse livro, aí que a Academia de Filosofia da USP se mobilizou para fazer alguma coisa. O que é a teoria dos 4 discursos? O professor Olavo de Carvalho sintetiza a teoria dos 4 discursos com a seguinte questão: o discurso humano é uma potência única que se utiliza de 4 maneiras diversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica, junto que é a lógica, tá certo? Dita assim, a ideia não parece muito notável, mas se nos ocorre que os nomes dessas 4 modalidades de discurso são também nomes de 4 ciências, vemos que, segundo essa perspectiva, a poética, a retórica, a dialética e a lógica, estudando modalidades de uma potência única, constituem também variantes de uma ciência única. Diversificação mesma em 4 ciências subordinadas tende a assentar-se na razão da unidade do objetivo que focam, sob pena de falharem a regra aristotélica das divisões. Olha só, cara, que maravilhoso aqui. Essa perspectiva que foi dada a partir dos escritos do professor Olavo de Carvalho. Olha a contribuição que ele deu para a filosofia. E o professor Olavo de Carvalho, muitos falam, ele não tem diploma de filosofia, pouco me importa isso, meu camarada. Você vai contratar um pedreiro, dono de casa, tá falando sobre esse ponto, até me perdi, vou voltando nesse ponto. Você vai... você é pedreiro, você tem o que aí, rapaz? Você tem um diploma para fazer uma casa? Você não pergunta sobre isso, você quer ver as referências. O que você fez?
Então você tem uma obra que você constrói, que atesta que você é aquilo. Eu tive a honra de conhecer aí em Campinas, né, o seu João da Silva Ramos, meu amigo aí, ele é da Assembleia de Deus aí em Campinas, no bairro Boa Vista, que eu amo esse bairro aí, tá? Altos papos, né, seu João da Silva Ramos? Ele é um pedreiro, ele é metalúrgico, ele sofreu um acidente, ele anda com dificuldade, né? Mas nem por causa disso ele ficou limitado, ele foi trabalhar como pedreiro, e é um grande pedreiro, eu aprendi muita coisa com ele vendo ele em ação. Eu estudei no Senai, curso de pedreiro, fiz, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com o seu João da Silva Ramos aí, né, meu pai, eu aprendi muita coisa, por observar e por ajudá-lo. Então ele me fez um pedreiro, tá compreendendo a questão? Eu vi as obras que ele fez. Então a gente hoje em dia nós estamos perdidos no mundo de diplomação, cara. Joga tudo isso na lata de lixo, isso aí não precisa de nada, você tem que ter o conhecimento. Eu sempre falo para as pessoas, meu irmão, busca o conhecimento. A certificação vai vir, cara, não se preocupa com isso, pô. A certificação vai vir, cara. Mas o que você tem que estar preocupado, sabe aquele pessoal que comprava a enciclopédia Barça? Um dia, meu filho, quando tiver grande, ele vai ler essa enciclopédia Barça, mas tá lá até hoje. Irmão, você tem que folhear o livro, você tem que ler o livro, você tem que rabiscar o livro. Cara, você tem que usufruir do livro, o importante é aquele conteúdo que tá na tua cabeça. Mas o que o Brasil faz? Ele trata com carinho o livro, mas ali, né? O conhecimento que importa para nós. É dessa coisa que se trata aqui, esse questionamento que eu tenho com o Freire, que eu concordo contigo. Então só pode comentar. Então se eu li um livro de Aristóteles ali, um livro, eu posso fazer um resumo do que eu entendi sobre aquele ponto. Pode ser acertado, pode ser equivocado, mas eu fiz. Posso fazer um exemplo, tá? E o Guilherme Freire, com tudo isso que ele tem aí, não foi capaz de falar uma única vírgula da obra do professor, nenhum livro, que ele falou que leu alguns, não teve acesso à obra. Como que você não teve acesso à obra, Guilherme Freire? Se você tem um cofre, todas as aulas são transcritas ali, tá ali tudo, você tem os livros ali, você pega um livro e lê e comenta aí. Será que você não está se utilizando de nada do Olavo até hoje, no dia de hoje? É difícil acreditar nisso, eu quero acreditar em tu, meu amigo, mas tá difícil, hein? Esse é meu ponto aqui que eu falei no vídeo, tá bom, meu amigo aí? Eu vou chamar de Fabiano, tá? Eu acho que é Fabiano, mas vou falar. Enfim, esse é o ponto. Então, essa questão, essa ruptura que teve lá atrás com Sócrates, que era filho de uma parteira, por isso que ele introduziu a maêutica, é parir o conhecimento. Eu sei que nada sei, deixa eu ser. Então, você tem algum conhecimento dentro da sua cachola, você que é pedagogo aí, você tem que partir dessa premissa aí, ó. Sei que nada sei, deixa eu ser. Beleza. Né? Então, você sempre está numa questão de ignorante. O filósofo sempre está numa questão de ignorante. Mas o pessoal que é sofista já é arrogante. Eu já sei o conhecimento da cartela de ser. Eu sei fazer isso. Então, meu amigo, minha amiga, vai fazer um curso de pedagogia? Não vá atrás só do diploma. Vai buscar o conhecimento. E não acredite que só com o que a faculdade está te dando vai ser suficiente. É mentira. Vai aprender da aula, meu amigo. Compre uma lousa, aprenda da aula, aprenda a manejar a classe. Aprenda isso aí, que tem muita gente formada em pedagogia, que tem por aí, né, que a gente conhece, que não sabe nada disso. Você que é monitor, que ajuda aí as professoras que tem pedagogia aí, fala aí pra mim, no comentário aqui embaixo, se não é verdade que eu tô falando. Tem muitos que saem bem parados, porque elas ouviram a gente e falam assim, ô João Maria, eu tô ruim, cara. Eu não sei sobre alfabetização, não sei nada disso. E é verdade, isso pode acontecer, mas você vai ficar preso a isso ou vai buscar o conhecimento? Você vai ficar preso só ter um diploma ou vai buscar o conhecimento? Jesus era o quê? Ele trabalhou como o quê? Quando era aquele carpinteiro. Então, você vê um presidente da república falando, você é ajudante geral, você é um Zé Ninguém. É esses caras aí, ó. Esses arrogantes aí, pô. Ou você quer buscar o conhecimento? O conhecimento te liberta. A ignorância te aprisiona. É disso que nós estamos falando. Então eu concordo contigo aí. Duvide de tudo. Depois duvida do estudo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau. Bem, meu amigo, minha amiga, a parte 2 aqui. Nós temos 15 minutos para falarmos ao vivo aqui. A parte 2 do vídeo que nós estamos respondendo ao internauta aqui, comentando as considerações que o internauta fez e pediu pra gente aqui ver que se concorda ou não com ele. Estou concordando com arroba Biano Dias 2000. É bem isso.
Então, parece que você tem que ler a obra toda de tal pessoa para depois fazer uma consideração. Pô, isso aí é uma falácia dentro da filosofia, que você cria um espantalho, tá certo, para tentar desviar do assunto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque você vê muitas pessoas aí, de todos os tipos de espectro político ou não, alfabetizadas ou não, com superior ou não, que pegam a obra do professor Olavo de Carvalho, pegam um livro, fazem resenha do livro do professor Olavo de Carvalho. E você, Guilherme Freire, com tudo que você diz que fez aí, esse é meu ponto. Esse é o ponto que eu tenho aí em relação a isso, viu, Biano Dias? Esse é o ponto que eu tenho, porque, pô, meu irmão, e a contribuição que deu aqui para o movimento conservador no Brasil? Deu a sua contribuição, foi muito mal compreendido também. Por quê? Porque existe uma agenda política mundial de destruição da civilização ocidental, ou do mundo inteiro, como queiram. E isso aí faz com que a sociedade vá se degradando. A gente vê, por exemplo, eles tentam degradar a sociedade através da música, é verdade. Através de várias questões culturais aí que são impregnadas da sua mente. Então, quando eu estou falando com você agora, meu amigo, minha amiga, você que me ouve do outro lado aí, o que acontece quando você está me ouvindo? Você está prestando atenção no que eu estou falando. Então você tem uma defesa ali. Opa, peraí, deixa eu filtrar certas questões. Quando você está assistindo uma novela, quando você está assistindo aí um jornal, quando você está assistindo qualquer coisa, você confia e tal, e você está ali tranquilo, você deixa a sua guarda baixa. Então o seu consciente, seu inconsciente, o que quer que seja aí, está relaxado. Então tudo não passa por filtro, cara, vai ficando no seu inconsciente ali, tipo assim, né? Na sua consciência, cara. E um dia você vai estar infectado com aquilo sem você saber daquilo, pô. Tá compreendendo? Imagina o estrago que faz com uma geração consumindo essa questão durante anos e anos e anos. Eu sou vítima também disso que eu vou fazer. Eu vou ficar parado me reclamando? Não, eu fui infectado com essa coisa também. Eu fui infectado com essa putaria também. Deixa eu ver se eu corrijo a bússola aqui, pô. Que tá ruim, pô. Então você vê, uma vez eu estava em Americana, na Avenida São Jerônimo ali, com a Avenida Europa, né, se não me engano, passou um carro, um Gol rebaixadinho, bonitinho, tava muito Gol, com aquelas rodas espiral ali, uma orbital, aliás, que pega muito com o Volkswagen nessas rodas orbital, e ele estava levando uma criança na traseira do carro ali, né, do banco de trás. Poderia ser sua filha, eu não sei. Devia ter seus 5, 6 anos aí, ou 7 no máximo aí, escutando um funk aí, que vou falar pra você, aqueles proibidão. Tá compreendendo? Você acha, nós chegamos num ponto que a gente inoquidade, né? Como diz assim, na Bíblia tem essa questão, por exemplo, você está numa atmosfera que reina essa questão. E o peixe na água só vai ver a água, ele não vai ver nada mais daqui. Ele tá na água, nem vê a água direito. Então você não consegue perceber essas coisas. Você tem que sair da bolha e fazer, pô, mas meu, o que eu tô fazendo, hein, cara? Você achava que o tchan, a dancinha da boquinha da garrafa, isso aqui é uma coisa inocente, mas não parou por ali. Veja só como que foi degradando cada vez mais certos questionamentos que você achava uma aberração antigamente, que hoje você vê que aceita com normalidade. Por quê? Porque a tendência do mundo, segundo a segunda lei da termodinâmica, a entropia, o que é? É a desorganização, meu amigo. Então você enche o pneu da sua bicicleta, do seu carro, da sua moto, ele está cheio, beleza? Está calibradinho. Conforme vai passando o tempo, a estrutura vai mudando e o pneu vai murchando. E vai se desorganizando. E você vai ter que organizar de novo, encher o pneu. Você limpou sua casa, você lavou sua roupa, mas ela vai ficar suja, você vai ter que lavar de novo. Esse é o processo. E o que você está fazendo com a tua vida? Você está se... né? Deixa eu fazer um exame de consciência, como ensina a nossa Santa Igreja Católica aí, que tem aí sua contribuição. Aquele exame de consciência que você faz antes de dormir. Peraí, pô, o que eu fiz hoje? Eu falei assim com aquela pessoa, falei assim com a minha mãe, pô, não poderia falar desse jeito, hein, cara? Ô Deus, me perdoa aí, eu sou falho aí, pô. Eu tô dando um exemplo, tá? Então,
você vai tentando, porque você sabe que esse mundo é sombra e escuridão, meu camarada. Aqui jaz no maligno. Se você não se atentar para se vigiar sempre, você vai se comportar como maligno e não vai perceber isso. Está compreendendo a questão? Isso independe do que você tenha de títulos, independe do que você, qual igreja que você pertence, independe disso. Vai afetar todo mundo. E você que é vigilante nessa questão, você vai entender essa questão. É nesse ponto aí, voltando a questionamento do @Biano Dias aí, que é meu ponto com o Guilherme Freire, que eu tinha uma consideração muito grande, mas depois disso aí, já tinha uma questão, certo? Que é uma questão que eu tinha, não tinha, tá? Mas isso aí me pega muito. Por quê? Porque às vezes você faz parte de certas instituições e você tenta proteger-se por causa daquilo. Você fica preso, você não fica livre. E o filósofo, ele tem que ser livre. O filósofo, tô falando os sofistas não, tá certo? O sofista é aquela outra questão. Então você veja Sócrates ali, a gente parte do princípio de filósofo Sócrates. Então, a maêutica é aquela pessoa, é parir o conhecimento, que a pessoa tem um conhecimento que está dentro dela. Então você tenta ajudar a pessoa, né, nessa questão. E a educação, essa palavra educação, ela tem esse sentido também. É para fora, pôr para fora, ex-educare, né? Pôr para fora, tá certo? Algo que está dentro de ti. Você tem alguma coisa, você tem uma potencialidade dentro de você. A criança tem uma potência para aprender, para andar. Ela tem uma potência, ela vai ser ensinada. Ela vai desenvolver isso. Por isso que é muito importante, desde os primeiros anos, nós darmos recursos adequados para nossas crianças. Porque esses recursos que demos de atenção, de estimulação precoce, do que ela precisa naquela faixa etária, é uma janela de oportunidade, é uma janela de oportunidades que não pode ser perdida. Por quê? Porque nessa faixa etária aí, vamos mapear assim, do 0 aos 6 anos, pode ser 7, mas vamos mapear aí para ter uma margem aí para a gente fechar o assunto. Do 0 aos 6 anos de idade, por exemplo, 1/3 você adulto aí que me ouve, 1/3 do que você é como adulto, tudo que você faz ou pensa, como você pensa e age assim, de um certo modo, você adquiriu 1/3 disso do 0 aos 3 anos de idade. 80% do que tu é como adulto, basicamente, você traz desde do 0 aos 6 anos de idade. Olha a importância dessa faixa etária aqui. E o que esse pessoal quer fazer com nossas crianças? Querem fazer, né, com nossas crianças. Veja só. O que você pode esperar de uma sociedade assim? Olha o filósofo aqui. Eu não sou filósofo, mas estou, né, vendo o assunto aqui e trazendo a baila. Graças ao professor Olavo de Carvalho. Essas agendas que existem por aí. Ou esse pessoal da academia, você não lê Olavo de Carvalho, lê escondido. E até depois se utiliza daquilo ali para dizer que é deles. Né? Isso aí é desonestidade intelectual. Não estou falando de você, viu, Freire? Meu ponto contigo é esse ponto aqui dessa questão. Então, nós partimos do pressuposto, do ponto de partida, aliás. Você tem um filósofo, Sócrates, não é da academia. Ele é uma pessoa que está falando ali, ouvindo aqui, tudo, a pessoa começa a ouvir. Ele vai seguir a maêutica, tá certo? E nós temos aí os sofistas, que são professores que ensinam retórica, aquela coisa toda da filosofia, mas eles cobram por aquilo. Eles começaram a perceber que o pessoal dava mais atenção a Sócrates do que a eles, pô, esse cara vai prejudicar nosso negócio. Sim ou não, não sei. Mas pensa aí. E o que aconteceu? Conspiraram contra Sócrates, a gente falou na primeira parte desse podcast. E o que aconteceu? Ele teve que cometeu o crime, disseram que ele cometeu um crime, ele iria perder a vida. Tá certo ou não? E a história não se repete do igual jeito, mas a essência da história, vamos dizer assim, ela vai se repetindo conforme o tempo vai passando, entendeu? Então, o que é ser um filósofo? O que é ser essa questão? Então, existe um professor de filosofia que ele fez um curso de filosofia, tá certo?
ele vai dar aula de filosofia. Tem um bacharel também de filosofia, que ele vai estudar a filosofia. Então você vai pegar uma disciplina, conteúdos que tem nessa disciplina, vai complementar e vai fazer certas questões curriculares dessa disciplina, vai fazer prova, até estágio vai ter, né? Você vai escrever artigos sobre essa questão, beleza. Mas o que é um filósofo? Então, e o sofista? Será que eu estou sendo sofista aí ou filósofo? Essa pergunta que eu deixo para você que está me acompanhando aí. Então, a internet aqui, ela deixou o mundo descentralizado no sentido que deu voz a muitas pessoas. E certo estamento burocrático, sanguinário, assassino se incomodam com isso e tentam calar as pessoas. Então, esse é um ponto de partida aí. Eu sou sofista, eu sou filósofo. Para você ser um filósofo, o que você precisa para ser um filósofo? Só ter um diploma é muito pouco. No Brasil Tupiniquim é muito pouco. Eu tenho um diploma, eu sou filósofo. Não. Você tem que ter. O que é o pedreiro? Parte disso aí que a gente vai chegar em algumas considerações interessantes. O pedreiro tem uma obra. Existem vários tipos de pedreiro aí. Mas você vê uma obra de primeira classe, você vê a diferença. Tá certo? Não é questão de ter diploma ou não. É questão de ter obras. Então, o professor Olavo de Carvalho, ele não tem esse diploma da academia, dado por alguém ali, burocrático ali, que vai dizer para mim o que é ou não é filosofia. Isso é um burocrático, pô. Como que ele entrou lá? De repentemente, daquele jeito, não sabemos, mas enfim. Ou você vai confiar na obra e ver o que essa obra fez com a vida das pessoas. Eu pergunto para você, a USP tem a sua questão de filosofia? Tem lá a Academia de Filosofia? A Unicamp tem? O que esse grupo de pessoas fizeram para a filosofia? Para trazer pessoas para a filosofia? E professor Olavo, quantos milhares e milhões pelo mundo aí? Então, olha o resultado aí. Olha o Sócrates aí, desculpa aí, a academia aí. Eles são sofistas, meu amigo. E o sofista vai ficar incomodado com o verdadeiro filósofo. Compreende a questão? Não estou falando que você é isso, viu, Guilherme Freire? Eu tenho um respeito por você, mas você patina em alguns assuntos que me deixam incomodado. Eu estou dizendo isso publicamente aqui. Se você achar que tem alguma questão aí, você pode estar aberto aí. Mas respondendo ao @BianoDias2000, é praticamente isso, né? Nós temos aí a lógica, que é um sistema, que tem uma unidade junto com a retórica, com a poética, né? Que vai dar o quê? Você tem aí a poética, a retórica, a dialética e a analítica, que é a lógica. Então você vê que cada uma dessas aí, o professor Olavo de Carvalho coloca como sendo cada uma dessas aí são uma ciência que juntas elas compõem uma unidade, cara. Olha que louco isso aí. Essa é a perspectiva daí dessa obra, que você vê que o professor foi fodástico, né? Então, obrigado a você que acompanhou o meu trabalho. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.